Foi mal minha semana, mas eu cheguei e eu descobri muito legal pra vocês. Eu fiz uma enquete no meu Instagram pra vocês mandarem perguntas pra mim responder um vídeo. E esse vídeo vai sair agora pra vocês, vocês vão ver ele agora em primeira mão, como sempre. E vamos lá. Eu anotei aqui as perguntas pra ficar mais fácil de responder. E uma das primeiras perguntas foi: você estuda muito? Então, eu sempre gostei de estudar, mas eu não sei dizer ao certo se eu estudo muito ou não, porque estudo é uma coisa que varia de pessoa pra pessoa, então eu tenho uma relação muito pessoal com estudo, mas sim, eu gosto bastante de estudar, de estar sempre estudando, fazendo alguma coisa que ler, eu também gosto muito de ler. Temos esse ponto também muito importante. Então, a segunda pergunta é: quais as qualidades do seu signo? Eu sou libriana, então as qualidades do meu signo eu acho que são uma das que eu mais gosto, é que eu consigo fazer amigos muito fácil. Embora eu veja que não, mas eu faço amizade muito fácil. Eu tenho facilidade de me comunicar com as pessoas. Eu gosto de comunicar, eu gosto de abraçar, eu gosto de conhecer. Então isso eu acho muito legal no meu signo. A terceira pergunta que eu separei aqui foi: você está gostando do seu curso? Vamos lá, como é que eu vou falar? Eu estou fazendo direito. Pra quem não sabe, eu estou fazendo direito. E sim, gente, eu estou amando meu curso demais. Sempre foi o que eu quis, sempre sonhei fazer isso. Então, eu estou gostando muito, está sendo muito legal. Cada dia eu estou aprendendo mais coisas dentro do que eu esperava. O curso é realmente, tipo, o que eu esperava dele. Tô conseguindo estudar bastante, tô conseguindo me dedicar. Tô tendo prazer em estudar, coisa que é muito rara, então. E também é muito importante pra quem quer, tipo, seguir uma carreira profissional. Então, recomendo muito, tipo, faça o que você gosta, o que você tem vontade de fazer, o que você quer. Não vá por influência de ninguém. Então, eu tô muito feliz, de verdade, com o meu curso, muito feliz. É uma coisa, um momento maravilhoso da minha vida. E eu estou muito, 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 muito feliz e muito realizada com isso. Bom, a quarta pergunta, eu acho que é a quarta, né? Não lembro. Mas, a quarta pergunta. Gente, essa pergunta vai gerar polêmica, mas vamos lá. Quem é seu melhor amigo? Essa é a pergunta que a pessoa me mandou. E o que acontece? Melhores amigos, vamos ser bem clichê agora, porque meus melhores amigos de verdade, quando eu paro pra pensar e que eu vejo, são quem? São meu avô e minha avó. Porque são as pessoas que vivem comigo, que conversam comigo todos os dias, que estão do meu lado todas as horas, que queira que não. Então são eles. Meus melhores amigos são meu avô e minha avó. Mas, como eu sou uma pessoa sensata, que eu sei que a pessoa perguntou, na intenção de saber dos amiguinhos e tal, eu tenho muitos amigos, de modo geral, tanto homens quanto mulheres. Então, mas tem dois amigos em específico que, principalmente, o que eu vou falar? O menino que eu vou falar, principalmente nos 2 últimos anos, que é Leandro e Ana Júlia. Então, Leandro e Ana Júlia são meus melhores amigos, independente da hora, do lugar, enfim. São um dos meus melhores amigos. Mas, tirando eles, eu tenho grupos de melhores amigos, como João Vitor, Laércio, Anne, Leandra, Janiela. Muitos amigos, eu tenho muitos amigos que vão ver esse vídeo. Então, se vocês são meus amigos, vocês sabem que são meus amigos, tá, gente? Calma, não é... É só porque precisa especificar, então, Ana Júlia e Leandro. Cara, fui. Não me matem, tá? I love vocês todos. Então, só pra esclarecer. Mas, quinta pergunta. O que a vida... Gente, essa pergunta é muito boa. De verdade. O que a vida te ensinou?
E eu fiquei pensando nessa pergunta desde ontem, que tipo, o que a vida me ensinou. Mas assim, uma resposta muito simples também, muito sensata. Espero que vocês apliquem na vida de vocês. A vida me ensinou que, apesar de tudo, tudo tem a hora de acontecer, a hora certa pra acontecer. Às vezes a gente pensa que tipo, é pra ser agora, mas não é. Não é. Tudo tem uma hora certa pra acontecer, no tempo de Deus, na vontade dele. Então, a vida me ensinou isso, que tipo, mas eu tenho vontade de fazer isso. Mas talvez não seja a hora de fazer isso, seja a hora de fazer aquilo. E a gente precisa entender isso também, porque é muito importante. Quando a gente entende, a gente passa a aprender mais com o que a gente vive. Eu acho que a vida me ensinou muito isso. Tipo, de pensar antes de agir, de tomar decisões e essas coisas eu aprendi muito. Principalmente nesses últimos anos. E para encerraremos com uma pergunta que vai ser maravilhosa. Eu vou me dar a oportunidade de falar muita coisa pra vocês. A pergunta é a seguinte, a pergunta é um pouco grande. Vou ler. Você sabe muito bem que a nossa sociedade exerce uma grande pressão sobre tudo que fazemos. O que podemos fazer? Então, o que a gente pode fazer em relação à pressão da sociedade? Eu acho que a gente vai se sentir menos pressionado quando a gente focar no que a gente quer. O que eu já falei a vocês aqui outra vez. Ouvir o nosso coração, a nossa vontade, os nossos sonhos. Botar no papelzinho e dizer, eu quero, eu posso, eu consigo. Isso é básico. Se você tem um sonho, se você tem algo que você quer muito fazer, bota na sua cabeça, não desista. Isso é muito, muito, muito importante. Então, é isso que eu acho que a gente deve fazer em relação à sociedade. Eu acho que, tipo, padrões, essas coisas que impõem, não são tão relevantes quando você se sente bem com você mesmo. Porque isso vai ser definido muito de você. Se você busca melhorar, se você é feliz com quem você é, isso não vai interferir tanto na sua vida. Mas é importante você buscar a sua felicidade ao invés de uma felicidade que talvez não seja a sua felicidade, seja felicidade só para algumas pessoas. Então, e pra terminar, né, porque assim, tem amigos maravilhosos. Um amigo meu, eu falei no grupo do WhatsApp, gente, vou fazer um vídeo respondendo perguntas de vocês. Mandem aí. E meu amigo perguntou. Jesus. Meu amigo perguntou como é que você consegue ser uma pessoa tão maravilhosa sempre? Amigo, também não sei a resposta. Deus. Deus me fez maravilhosa. Pronto, tá aí a resposta pra sua pergunta. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa like, segue no meu Instagram que eu vou deixar na descrição. Instagram, Facebook, Twitter, vou deixar tudo na descrição direitinho, certinho pra vocês seguirem lá. E eu espero voltar o mais breve possível. Eu vou gravar esse vídeo, vou gravar outros vídeos ao decorrer dessa semana. Espero que vocês gostem. E é isso. Beijos.